Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, quem disse isso? Objetivos da aula: distinguir fato de opinião, compreender o uso do discurso direto e indireto na construção do texto e perceber a importância do argumento de autoridade para reforçar uma ideia. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Essa semana é uma semana de revisão, tá? Então, vamos utilizar as aulas para revisar o conteúdo ali do primeiro e segundo bimestre, tá bom? E para iniciarmos aí a nossa aula, ou melhor, antes, eu estou aqui com um monte de beijinhos para mandar, que acho que os alunos pensam que eu fico enrolando eles. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mandar aqui alguns beijinhos, tá bom? Para a aluna Amanda dos Santos, lá de Iguape, a Juliane Ortega, a Flávia Victória, o João Henrique, a Ellen, a Ana Sofia, lá da escola Edir. Se eu não estou enganada, eles são de Biúna, eu acho. O Kaique, da escola Márcio Borges, a Júlia, a Cristiane, a mãe do Israel Anthony, da escola Oscar de Barros, que ela falou dos cachinhos dele, ele é uma gracinha. Isso aí com seus cachinhos, hein, Israel? Muito bem. O Gabriel Fernando, da escola João Arruda, o Rai Sincero, a Mariane, da escola Napoleão, o Davi, a Alessandra, lá de Biúna, e a Ângela Maria, da escola Ádila, ok? Então, vamos lá? Compartilhando nosso conhecimento. Então, a perguntinha inicial das nossas aulas. Fato e opinião expressam uma ideia sobre determinado assunto. Porém, um pode ser questionado e o outro não. Explique a diferença entre eles. Então, de modo bem simples, qual que é a diferença de um fato e uma opinião? Tem diferença entre eles. Qual é? Tá? Ou quais são as diferenças? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem aí no chat. Vamos lá? Vamos lá. Verônica da Promichele disse: opinião, cada um tem a sua. Opinião, cada um tem a sua. Maria Eduarda da Prorita. O Davi, um fato é real e uma opinião não tem provas. Fato, Ana Caroline da Proleonilda, fato é um acontecimento. A Pronoed, ou Pronoed, não sei. Fato é real, opinião é mutável. A Pro Ivaneide, fatos podem ser comprovados, opinião é pessoal.
Aí a Camille, da Prof. Franciele. Um fato é uma comprovação, opinião, jeito de pensar diferente e uma possibilidade. Ótimo, muito bem. Vamos comprovar aí as respostas de vocês? Então, temos aí opinião. O que será que é uma opinião? Uma opinião pessoal sobre determinado assunto, ou seja, pode ser questionada, uma vez que a opinião é construída a partir de experiências pessoais, é subjetiva. Lembrando que essa palavrinha aí, subjetivo, subjetiva, está sempre relacionado com o meu contexto, aquilo que eu vivi. Então, eu vou construindo a opinião de acordo com as minhas situações de vida. Então, uma coisa que parece que vai ter sempre o mesmo significado, mas não. Então, por exemplo, amizade, né? Para uma determinada pessoa, a amizade tem que ser aquela pessoa que está toda hora conversando com você, está sempre junto. E para outra, não, vai ter ali algumas alterações. O amor também. Para determinada pessoa, o amor foi construído, tem que estar mandando mensagem toda hora, tem que estar sempre junto. Para certas pessoas, o ciúme é uma prova de amor, né? Para outras, não. Então, essa construção aí, ela vai ser subjetiva. Então, de acordo com as minhas experiências, com aquilo que eu vivi, eu tenho a minha opinião, ok? E o fato? O que vem a ser o fato? Então, um acontecimento, aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade. Ou seja, algo que foi comprovado por meio de estudo, pesquisa, observação, etc. Por exemplo, a Terra é redonda, isso é um fato, né? Já foi comprovado com imagens e por aí vai, né? Opinião. Eu prefiro o outono. O outono, para mim, é a estação mais bonita. Para outra pessoa, não. Pode ser a primavera, o verão. Então, aí nós temos uma opinião. E como vocês disseram, a opinião ela pode ser modificada. Então, de acordo, de novo, com as nossas experiências, com aquilo que eu vou lendo, vou vivendo, a minha opinião ela pode ser alterada por completo ou em partes. E lembrando que é sempre importante estarmos abertos aí para mudar de opinião, tá bom? Quer complementar alguma coisa, Andréia? Tem alguma coisinha no chat? Não? Então, temos aí um texto que foi retirado daquela revista que eu sempre comento aqui, Minas Faz Ciência, para crianças. Então, é uma revista aí de ciência específica para uma linguagem que atende aí ao público infanto-juvenil. E vamos ler esse texto para continuarmos aí observando de que forma que isso que fala no texto é um fato, é uma opinião. Se for um fato, como esse fato foi comprovado? Eu utilizei o quê? Uma fala de um especialista, uma evidência. Então, nós vamos fazer a leitura se atentando a isso. O que está sendo dito? É um fato? É uma opinião? De que forma que o texto vai sendo as informações do texto vão sendo comprovadas, ok? Vamos lá, então? Pode pôr na tela para eles, por favor. Então, temos aí, vida extraterrestre? Então, temos uma interrogação. Então, esse título já nos instiga a ir refletindo sobre o texto, né? Então, uma pergunta, vida extraterrestre? Tá? Então, vamos lá, continuando. O texto é da Verônica Soares, e temos um subtítulo. Nova descoberta na atmosfera de Vênus indica caminhos para a busca de vida fora da Terra. Então, relembrando aqui, nós temos o título, que já chama a atenção aí do leitor, e o subtítulo ele acrescenta informações. Então, o título aí ficou, vamos dizer assim, entre aspas, superficial, né? Uma interrogação. Vida extraterrestre, então eu posso pensar diversos assuntos sobre esse título. E o subtítulo ele acrescenta, então está especificando aí sobre a região ali de Vênus, tá? Então vamos aí continuando a leitura. O que é vida? Sabemos que uma pedra não é viva. Rato, aranha e formiga são coisas vivas. Vida não precisa ter movimentos. As plantas, por exemplo, são vivas, mas não se movem. Exemplifica o professor Eduardo Janot Pacheco, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP, ao falar sobre a descoberta que pode indicar a presença de vida em Vênus. Então, observe que nós temos aí uma informação e temos uma fala, né, de um especialista do assunto e uma instituição renomada. Já vão pensando sobre isso, tá bom? Observem aí o uso das aspas,
As aspas aqui elas foram utilizadas para marcar uma fala, para marcar uma expressão, um título. Vão observando tudo isso aí, tá? Continuando, então, a leitura. Em setembro de 2020, cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão identificaram na atmosfera do planeta vizinho uma substância produzida por seres vivos na Terra, fétida e tóxica. A fosfina chamou a atenção porque, embora também esteja presente na poluição e nas fumaças de chaminés, pode estar sendo produzida em Vênus por um tipo de vida bacteriana. Aí observe que temos um quadrinho aí com uma informação importante. Ó. Temos aí esse trecho em negrito, publicada no periódico Nature Astronomy. A pesquisa foi liderada pela cientista, e aí temos as informações. Então, o que é importante? Outra instituição renomada, cientistas que estão falando sobre o assunto. Então, observem como o texto vai trazendo aí fontes firmes no assunto, que a gente pode confiar. Então, são estudiosos, instituições de renome, então, sempre observando isso, tá bom? Então, continuando. Cientistas vão pesquisar agora se existe algum processo químico, sem a ajuda de um ser vivo, que possa produzir a fosfina descoberta na atmosfera de Vênus, onde não existem fábricas para poluir. Afinal, só pela presença desse gás tóxico, não podemos afirmar ainda que encontramos ETs venusianos. É como o pum de um bicho. A gente só tem que descobrir se tem bicho lá, mesmo. Explica o professor Wagner Corradi, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e atual diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica. E o texto continua, por isso que nós temos aí, entre colchetes, né, e os 3 pontinhos das reticências. Tá? Então, esse texto ele tem uma continuidade. Pensando nisso, nessa leitura que nós fizemos, algumas observações que eu já fui comentando com vocês, vamos lá, então. Pode pôr na tela para eles a perguntinha. No primeiro parágrafo do texto, temos a seguinte interrogação, ou seja, temos uma pergunta. O que é vida? Se lermos essa pergunta isoladamente, estão ali fora do texto, então se nós tivéssemos só essa pergunta, o que é vida? A resposta à pergunta será um fato ou uma opinião? Então, relembrando lá. Nós discutimos o que é fato e o que é opinião. Nós temos essa pergunta dentro do texto específico que fomos comentando aí. Então, o professor disse o que é vida, o que não é vida. Mas se eu fizer essa pergunta para você, aí, numa roda de amigos, ou o professor está na sala de aula discutindo com vocês, e vai perguntar, o que é vida? As respostas que cada um dos alunos poderiam dar seriam um fato, pronto, é isso mesmo, comprovado, ou poderia ser uma opinião? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Vamos lá?
Vamos lá. O Arthur, da Pro Elizabeth, colocou opinião. Matheus, da Pro Michele, opinião. Ana Clara, da Pro Keila, opinião. O Pro Eric respondeu opinião, pois teríamos respostas diversas a partir da ideia individual de cada aluno. Muito bom. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. A Maiara, da Pro Débora, fato é real, opinião é mutável. Acho que chegou só agora. E o aluno Guilherme, da escola Eliseu Marçom, colocou opinião. Muito bem. E corrigindo, né, eu fiz aqui uma leitura errônea, então era fedida. E a minha companheira, como sempre, me salva aqui, me ajudou aqui na correção. Pode colocar para eles, por favor, aí a resposta, dá deem um print na tela. Será uma opinião, pois podemos pensar em vida no sentido figurado como vida é poder se alimentar bem, conhecer lugares diferentes, etc. Essas possíveis respostas são uma opinião, já que pertencem a uma visão subjetiva, ou seja, pessoal, do mundo. Muito bem. Vamos lá, então, continuando. Mais uma perguntinha para vocês aí. Podem colocar para eles, por favor. Elaine, tem uma perguntando desse material. Fala só que é sobre a questão da revisão, como a gente faz, né? Isso. Então, essa semana será uma semana de revisão. Então, como já o material o Aprender Sempre que nós utilizamos já se encerrou, nós buscamos outros materiais aí. Até mesmo quando eu utilizo o Aprender Sempre, vocês observam que eu sempre coloco alguma coisa a mais. Esse texto foi retirado da revista Minas Faz Ciência para crianças. Então, é super fácil o acesso a ela. Eu não sei, acredito que ainda o repositório esteja instável. Esse material já era para estar no repositório. Então, se ele estiver ok, que eu não sei, né? Vocês conseguem baixar lá no repositório esse material, tá bom? E aí tem uma prova, já vamos colocar logo. Tá. A Pro Cristiane está perguntando, é a sequência 3. Pro Cristiane, na próxima semana já começa a sequência 3. Isso mesmo, certinho. E quinta-feira vai ter aula? Quinta-feira será mais uma aula de revisão inédita. Então, se na sua cidade não for feriado, beleza, você está tranquilo, vai descansar. Se não for feriado, estaremos aqui. Do mesmo jeito. Se você quiser ou não, estaremos aqui. Isso mesmo, certinho. Então, vamos lá, continuando, pode colocar para eles, por favor, aí. No trecho, sabemos que uma pedra não é viva. Rato, aranha e formiga são coisas vivas. Vida não precisa ter movimentos. As plantas, por exemplo, são vivas, mas não se movem. Exemplifica o professor Eduardo Janot Pacheco, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP. Nesse caso aqui, na fala do professor, o que ele diz é um fato, é algo comprovado, é apenas uma opinião dele. Vamos lá, então? Um minutinho para vocês responderem e justifiquem. É uma opinião. Por que vocês acreditam que seja uma opinião? É um fato. O porquê que vocês pensam isso? Vamos lá, então? Um minutinho para responderem. A Mariana, da Pronádia, só respondeu que era um fato. A Pro Cláudia colocou, é uma opinião porque ele não citou qual planta, onde fez estudos. A Pro Rúbia colocou, temos um fato, faz parte de constatações científicas. Azaf, da Pro Leonilda, colocou, fato, está comprovado. Rafael colocou fato, Eduardo colocou fato. A ProSônia é um fato e uma opinião sendo comprovada. Isso, muito bem.
A Rafaele, da Pro André, colocou assim, um fato, porque isso que ele falou é tudo verdade. Ok, Rafa, só que aí você precisa dizer por que que é verdade, senão aí passa a sua resposta para ser uma opinião também, fica muito superficial, tá bom? Mas tá certinho. Coloquem aí para eles, por favor, a resposta. Temos um fato, pois a afirmativa faz parte de constatações científicas. Então, tivemos aí estudos, ainda há estudos sobre isso, então é inquestionável. Ou melhor, deixa eu melhorar aqui a minha fala. Não é que a ciência não possa ser questionada, pode, mas a partir de estudos, né? Então, para eu questionar a ciência, eu tenho que estar estudando sobre isso. Tem que ter pesquisas que comprovem que aquilo já não é mais válido. Tá bom? Podem dar aí um print na tela, por favor. Ok. Temos aí mais uma perguntinha para vocês. No trecho usado na questão anterior, há uso de aspas. Qual a função dessa pontuação no trecho analisado? Escolha a alternativa que apresenta a resposta correta. Já dei essa resposta para vocês, então vão colocando aí junto com a gente. Marca a fala do professor Eduardo Janot, indicando o discurso direto. Indica a fala do narrador, que reproduz o que Pacheco disse, marcando o discurso indireto. Usado para deixar o texto mais bonito? Vão respondendo aí, eu vou comentando com vocês algumas coisas, tá? Lembrando que nós temos aí uma reportagem. Será que na reportagem nós temos o narrador? Na reportagem nós temos aí um narrador que vai contando a história, como nas fábulas, nas crônicas. Será que se encaixa essa resposta aí? Ou nós temos o uso do discurso direto, marcado com aspas, ou com aquele verbo do dizer, disse, falou, tal, reproduzindo? Qual que eles colocaram aí, André? A Sabrina, da Pro Isabel, colocou A, com certeza. A Bianca, da Pro Simone, colocou A também. Isso. Yasmin, do Pro Sérgio, colocou B. Ana Júlia, da Pro Odete, colocou, acho que é A. Isso. Não é a B, porque aí nós temos exatamente... é como se a gente estivesse ouvindo, naquele momento, o professor falando, como se a gente estivesse entrevistando e ele falasse naquele momento. Então, não é indireto. O indireto é quando alguém reproduz a fala. Está contando, está reproduzindo. Ah, o professor falou, afirmou, tal, e vai dizendo, reproduzindo, né, a afirmativa do professor. Tá bom? Então, seria aí a letra A mesmo. E, para terminarmos, temos aí a 4. Tínhamos um vídeo que não vai dar tempo. Depois, caso vocês... Pode ser que agora, né, como vocês colocaram aí, o repositório está com problema. Mas depois que vocês puderem acessar esse vídeo, é bem legalzinho. Então, passem aí para os alunos, ou até mesmo os alunos que puderem. Tá bom? No último parágrafo, temos a seguinte fala. É como o pum de um bicho. A gente só tem que descobrir se tem bicho lá mesmo. Deixa eu ler de novo, né? Ficou péssima essa leitura. É como o pum de um bicho. A gente só tem que descobrir se tem bicho lá mesmo. Explica o professor Wagner Conrad, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, e atual diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica. Qual a importância de se dizer o departamento e a instituição em que o professor Wagner Conrad atua? Então, por que é importante eu falar que ele é do Departamento de Física e que esse departamento é da Universidade Federal de Minas Gerais e que, além disso, ele também é diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica? Por que é importante eu colocar essa sequência de informações nesse texto? Vão respondendo aí também. Não vou dar tempo para vocês com musiquinha, não. Vai ser música mesmo. Respondam aí, por favor. Vamos lá. A Pro Marina colocou, mostra que ele é uma autoridade nesse assunto. Isso. A Pro Edilca, argumento de autoridade. O que mais? Pode já colocar para eles, por favor, Pro enquanto a Andréia vai para lendo? dar credibilidade. Muito bem. Pro Edson, porque dá veracidade aos fatos. Isso, Também. então temos aí a resposta. Traz mais credibilidade à informação, pois quem fala é um especialista no assunto. Além de a Universidade Federal de Minas Gerais, ser uma das universidades mais importantes do país. Então, podemos confiar nessas informações, lembrando que, eu sempre falo isso,
Podemos confiar? Podemos, mas sempre lendo mais, né, Andréia? Sempre buscando mais informações de outras fontes, confirmando se aquilo é verdade ou não. Esse final de semana aí, quebraram uma opinião minha, me trazendo uma informação verídica sobre determinado assunto. Foi muito bom. Fiquei com vergonha? Fiquei, mas que bom que eu aprendi, né? É sempre bom. Então, estar aberto, né, gente, a ouvir e sempre aprender para não reproduzir bobagens. E aí tem esse videozinho que eu falei para vocês, tá bom? Olhem, é bem legal, uma linguagem super acessível para vocês. Estão diferenciando aí fato de opinião, ok? Eu não estou conseguindo passar. Então, o que nós vimos hoje, ok? Não esqueçam de revisar o conteúdo, compartilhar o que aprenderam. E para os profs ficarem felizes, temos aí as habilidades, só porque sobrou tempo, hein? Tá bom? Então, obrigada a todos, equipe. Pessoal da Libras, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano. Beijo, até quinta. Avaliem nossa aula. Beijos.